O maior desafio, acho que em qualquer caso, é você conseguir atrair bons corretores. O mercado imobiliário é completamente aberto, ele não tem porta de entrada. Então acaba que o corretor é que decide com quem e aonde ele quer trabalhar. Aquele corretor que acha que ele vai para um lugar porque alguém vai dar uma venda para ele, que ele vai receber um lead milagroso lá e etc., isso não existe. O único jeito de você não vender é se eu resolver ficar em casa. O corretor ele tem que estar treinando e estudando o tempo inteiro. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 37º episódio do Ink Talks. E hoje eu tenho uma grande satisfação de receber ele aqui, que tem mais de 30 anos de experiência na área comercial e de vendas. É um especialista em desenvolvimento de equipes de vendas próprias e diretas. Trabalhou em segmentos como materiais de construção, tecnologia para rastreamento de veículos, além do segmento imobiliário, que ele já está há mais de 14 anos. Participou e estruturou a montagem de houses de incorporadoras em Goiás, Distrito Federal e São Paulo. Inclusive, a gente teve o prazer de trabalhar junto nesse processo lá em São Paulo. Experiência em gestão de canais de vendas, varejo imobiliário e desenvolvimento de produto. E liderança de equipes comerciais em vários estados, incluindo Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, entre outros. Aqui tem uma lista enorme aqui, então seja muito bem-vindo, meu amigo Alexandre Vinhal. Obrigado, Manuel. Prazer estar aqui com você. Fazia um tempinho que a gente não se encontrava. Como você disse, né, trabalhamos juntos um período até grande lá em São Carlos, na época que a gente morou lá, foi muito bom. E é bom te rever aqui e a gente bater esse papo, que é sempre bom falar desse mercado para quem é apaixonado por ele, né? Com certeza. Então é isso, vamos lá. Com certeza. E sem dúvida nenhuma teremos um bate-papo super produtivo aqui hoje, onde a gente vai falar bastante sobre treinamento e capacitação de vendedores, a parte de liderança, principalmente dessas equipes de vendas, mas o Vinhal tem uma grande experiência em liderança de equipes, montagem e gestão de house de vendas para quem atua no segmento imobiliário e está nos acompanhando e muitas vezes tem esse desafio no processo, desenvolvimento de produtos e estratégias de vendas diretas e indiretas, né? Ou seja, com equipes próprias e equipes de parceiros. Mas, como de praxe aqui, Vinhal, eu queria começar ouvindo um pouco da sua história e a história também dessa sua jornada hoje dentro da Terral Vendas. Ah, que bom, Manuel. 30 anos é difícil a gente resumir em pouco tempo, né? Mas eu me formei em engenharia, assim como você. Fiquei pouco mais de um ano trabalhando com engenharia e entrei na área comercial em 1994 pela Xerox do Brasil na época, que foi uma grande escola de vendas para mim. Então nessa época eu trabalhava na Xerox do Brasil, fiquei quase 8 anos lá, e aí passei por outros segmentos, trabalhei depois, abri os primeiros cursos do FGV Management fora da base, que naquela época era em São Paulo, em Brasília e no Rio, né? Então começou a abrir os MBAs pelo Brasil, a FGV começou esse movimento, então aqui em Goiás eu fui um dos responsáveis pelas primeiras turmas, pela parte comercial, é claro. Depois fui trabalhar... Mas você vendia os cursos deles? O curso, a parte acadêmica era toda deles e a parte comercial de venda, de captação de alunos, etc., montagem das turmas, né? Negociação disso. Eu comecei isso aqui. E depois eu fui para Tigre, foi onde eu trabalhei. Primeiro contato que eu tive com o segmento de construção, né? Aí na parte de materiais de construção, fiquei 4 anos e meio na Tigre. Lá você atuou em várias regiões, né? Eu era o gerente regional, foi nessa época que eu viajava toda a região centro-oeste e parte da região norte. Então os estados Tocantins, Rondônia e Acre faziam parte da regional da Tigre, Tubos e Conexões. Eu era esse gerente regional e eu tinha equipes de vendas em todos esses lugares. A gente atendia as construtoras e principalmente o varejo de material de construção, que era o nosso cliente, né? Então a gente fazia venda para ele. Então foi o primeiro contato que eu tive no segmento imobiliário, né? Não no segmento imobiliário, mas de construção civil, atendendo principalmente construtoras e etc. Depois disso eu fui trabalhar com rastreamento de veículo na Autotrac, empresa do Nelson Piquet, e nessa época eu morei no Nordeste. Então eu cuidava da filial Recife, que cuidava de Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Alagoas, né? Então cuidava das vendas da empresa nesses 4 estados.
e gerenciava a filial como um todo, inclusive a parte técnica de instalação e manutenção dos equipamentos nos caminhões, no caso, que era o principal foco, era transporte de carga. E aí, há 14 anos atrás, eu queria voltar para Goiás, e aí tive a oportunidade de vir para o mercado imobiliário, e entrei na época na IBM já para cuidar da house da IBM. A IBM já tinha uma house naquela época, estava precisando de um novo gestor, acertei a minha entrada com eles e comecei a fazer a gestão lá, e foi aí que foi o meu primeiro contato. Mas estava num processo bem inicial de estruturação de house, né? Já tinha, eu acho que quase 2 anos, pouco mais de 1 ano que tinha, mas ela estava assim, começava se descobrindo, criava as equipes muito dependentes daquele gerente, o gerente saía, levava, os corretores saíam também, ficava naquele sobe e desce. E aí eu entrei e a gente foi crescendo, e foi só crescendo a house da IBM. Fiquei na IBM pouco mais de 8 anos, né? E daí a IBM me transferiu para o estado de São Paulo, foi onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos lá. E depois eu saí da IBM e assumi a house para começar a house na Terral Incorporadora aqui em Goiânia, que na época das grandes incorporadoras de Goiânia ela ainda não tinha uma house, era a única que não tinha. E aí eu comecei praticamente do zero, para não dizer que era do zero, tinha 2 corretores lá já fazendo as primeiras vendas, o primeiro embrião, mas o CNPJ Terral Vendas foi aberto em setembro de 2019, no mês seguinte à minha entrada. E aí a gente começou a história. Então, em 2019 não existia, em 2018 não existia house, 0 venda de house. E hoje, né, 2024, nós encerramos representando 34% das vendas da Terral no ano de 2024, onde a Terral bateu recorde de venda na história dela. Então, você realmente estava falando só da parte da house, foi mais de 140 milhões, é isso, né? 2024 nós fechamos com mais de 140 milhões de vendas. E lá em São Paulo também você acabou participando lá e estruturando o processo de house também, além de exercer a função de gestor comercial, o processo de house também lá na nossa estrutura em São Carlos na época, né? Sim. A gente começou junto, fizemos o lançamento lá em São Carlos, aí montamos uma house em São Carlos, funcionou lá, tem até hoje a house da IBM lá em São Carlos. Depois fizemos lançamento aí através da parceria com imobiliárias em Campinas. E tinha outro sendo trabalhado lá que acabou que não evoluiu comigo porque eu vim para cá. Eu tô até conectando com isso, Ovinhal, porque às vezes muita gente que pode estar nos acompanhando aí, você que é incorporador, empreendedor ou atua no segmento de vendas e que está nos acompanhando e que por vezes passa por esse desafio de estruturação de uma house, muitas vezes certos conflitos que isso acontece com o mercado, principalmente em mercados que não têm ainda essa cultura de house, ou o próprio desafio que a gente enfrentou isso juntos lá em São Carlos, que é como montar uma house dentro de uma estrutura que só tem um único empreendimento, por exemplo. Você não tem outros empreendimentos para colocar na prateleira, vamos dizer assim, daqueles corretores. E tudo isso são coisas que você traz muita experiência nesse processo, então a gente sem dúvida nenhuma vai aprofundar nisso aqui. Então, para quem está nos acompanhando, que continue aí no episódio com a gente para poder acompanhar tudo aquilo que você vai trazer, né? Porque traz muita bagagem nesse processo. Mas aí você entrou nessa estrutura da Terral Vendas e estruturou todo esse processo. Hoje, como que é a estrutura dessa frente lá da Terral, da parte da house? Da house? Isso. A house da Terral fica comigo, eu sou o responsável pela house da Terral. Representamos hoje, como eu falei, 34% das vendas da incorporadora, somos o maior parceiro da incorporadora, né? Eu tenho hoje comigo 2 equipes, então eu consegui ao longo desse tempo desenvolver de fato 2 equipes de especialistas. Então é um trabalho muito forte. Desde então a gente tem conseguido que as pessoas entrem e fiquem, porque como é que você se torna especialista de um produto se de fato você não mergulha naquele produto, naquela incorporadora, naquele mercado? Então essa força de ser um especialista, de
conseguir conversar com o cliente de forma mais profunda para estabelecer uma relação de confiança maior com ele, que ajuda muito no fechamento, né? Fez com que a gente conseguisse aí, depois desse tempo todo, esse resultado bastante expressivo. E eu acho que essa tem que ser a receita de uma house. Então, assim, para uma incorporadora que já tem house, é bastante estratégico que essa house seja forte, para que ela consiga, de alguma forma, direcionar e trabalhar as vendas, facilita no seu lançamento, facilita na compreensão do mercado, porque ela vai estar mais próximo do cliente, facilita na questão do direcionamento de ações, quando precisa focar uma equipe para vender um estoque que está parado e etc, né? Coisas desse jeito. Você tem mais domínio sobre o processo de vendas. Você tem mais domínio sobre o processo de vendas, é bastante estratégico nesse sentido, né? E para quem não tem uma house e precisa montar ou quer montar uma house, e mesmo para quem já tem, o que eu digo é o seguinte: a house tem que ser um dos canais, é assim que eu acredito. A house tem que ser um dos canais, é natural que ela se torne o maior canal de venda daquela incorporadora, mas é muito bom para o crescimento da house e para a incorporadora como um todo, na minha visão, que ela esteja aberta aos outros parceiros de mercado. Existe mercado como Brasília, por exemplo, onde as houses, tem incorporadora que trabalha só com house. É um modelo, né? Não estou aqui para questionar, mas eu acho que você ter um modelo misto, aberto, eu acho que isso acaba sendo saudável para a incorporadora, porque ela vai entender melhor as demandas do mercado, as oportunidades de mercado vão chegar melhor para essa incorporadora, mais fáceis, porque o mercado pode vender. Você não vai ter todo o mercado imobiliário blindando aquela incorporadora, porque eles não podem vender lá, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo você tem uma house estratégica forte que você consegue fazer venda e você consegue números expressivos com ela. Vocês estão com atuação no Distrito Federal também, não? Pela Terral Vendas? A Terral Vendas começou tem um trabalho inicial da Terral Vendas, foi começado lá em 2024, então a gente já tem a house da Terral Vendas lá, ela fechou o ano de 2023 representando 8% das vendas em Brasília. Então nós estamos nesse processo de estruturação, né, de crescer e etc, para aumentar essa participação nas vendas lá. Mas dessa forma, né, quando eu entrei na Terral, conversando com o Marcelo, aproveito para mandar um abraço para ele. Marcelo que já esteve aqui com a gente, inclusive, já, no episódio. Né? Isso. Então, uma das coisas que o Marcelo falou para mim, falou assim: Alexandre, não tem como a gente resolver as coisas por decreto. Então você tem que vir para cá, né, montar uma house, e essa house tem que ir conquistando os seus espaços. Então, Brasília, a gente está mais ou menos nesse estágio, né? Então, a house está começando e ela está naquele momento de conquistando os espaços dela. Aqui em Goiânia, a house já está mais estruturada, nós já conquistamos esses espaços, já respondemos forte pelas vendas, né? Já temos uma equipe forte. Então, são estágios diferentes. E eu acho que não tem como ser diferente. Você abriu a house de uma incorporadora e resolver por decreto que X% não vai dar certo. É resultado. É resultado. Você tem que ir estruturar um trabalho, ir fazendo esse trabalho. E é também o principal desafio, porque é o que a gente viveu junto lá em São Carlos, né? Você ter um produto, ter que montar a house com um produto só é difícil, você atrair corretor, então você acaba tendo uma equipe pequena, essa equipe tem que ser muito especialista para que uma equipe pequena, enxuta, consiga responder por muitas vendas. Uma dificuldade de trazer corretores mais sêniores, aí muitas vezes você tem que trabalhar com gente mais júnior, que vai demandar um tempo de treinamento. Exatamente. Muito intenso, então tem os desafios. Agora, o que você enxerga que é o momento, assim? Qual que é o momento para o incorporador? Lógico, né? Assim, é difícil ter uma fórmula pronta, mas na sua visão, assim, qual que é a hora que o incorporador tem que olhar e falar, pô, preciso ter uma house aqui para estruturar? Logo na largada, já do projeto, ou não, vou fazer um primeiro projeto, como é um primeiro, deixa eu estruturar isso aqui com o mercado, na hora que começar a ter estoque, eu monto a house. Qual que é a sua visão com relação a isso? Manuel, eu acho que essa pergunta é bastante difícil e delicada, porque eu entendo que ela vai depender muito da realidade de cada lugar, né? De como é que cada lugar desse funciona, né? Então, eu acho que o ideal e a forma mais fácil, o momento mais fácil, vamos dizer assim, mais rápido de uma house conseguir se estabelecer é quando a incorporadora já tem um mix de produto
grande, maior, onde você consiga atrair o corretor e ele consiga fazer vendas ali de forma mais contínua, ele atende o cliente, ele tem todo o espectro de produtos para poder atender aquele cliente dele, então você consegue atrair corretores, fica com ele. Quando você tem um único produto, um produto muito pequeno, você está muito nichado, é possível montar uma house também, só que o trabalho é mais árduo, né? Você vai gastar mais ali para até transformar esse pessoal de fato num especialista. O que você enxerga que são as principais diferenças dessas situações, os principais desafios que você tem numa situação como essa, assim, de montar uma house, igual a gente viveu lá em São Carlos, né? Que na época a gente tinha um produto só na prateleira, inclusive fomos montar a house e o lançamento já tinha, né, dado ali a largada inicial. O que você enxerga como desafio frente a uma situação que você viveu, por exemplo, na Terral, que foi de estruturar essa equipe com a empresa já tendo um portfólio maior? O maior desafio, acho que em qualquer caso, é você conseguir atrair bons corretores. Então você tem que ter um pacote para conseguir atrair bons corretores. O corretor ele tem que enxergar uma vantagem em ser um especialista, e nesse sentido, uma conversa que eu tenho muito é assim, eu sou um observador desse mercado, né? E quando você vai olhar aqueles corretores de sucesso, Manuel, então aquele corretor de sucesso que tem sucesso na carreira consolidada, ou seja, não é aquele corretor que fez um ótimo resultado, sei lá, nesse semestre, depois mas aquele que é consistente. O que eu observei? Primeiro, esse cara perseverou num nicho que ele atua. Segundo, ele definiu um nicho de atuação para ele e ele perseverou naquele nicho, ele se transformou de fato em especialista. Então, por mais que ele esteja numa imobiliária que pode vender de tudo, né, que pode vender a cidade inteira, enfim, toda a gama de produtos que uma cidade comporta, ele tem um nicho de trabalho muito bem definido, ele se especializa ali e ele foca o trabalho dele lá, e aí ao longo do tempo, né, aquilo vai rendendo para ele o tempo inteiro e ele se torna um corretor de sucesso e ele vende de forma rotineira. Essa é a realidade que eu acho que a gente tem que trabalhar e trazer para uma house. Então, e aí quando você vem para uma house, é natural a especialização. Porque numa house a especialização já é pela empresa. Já é pela empresa. Você já tem uma especialização e aí você acaba com o tempo adquirindo um sobrenome a mais para você. Uhum. Né? Então, à medida que você vai ficando naquela empresa, você consegue falar daquela empresa de uma forma muito mais consistente, você vai conhecer as histórias daquela empresa, como é que aquele terreno foi comprado, como é que foi a história do desenvolvimento daquele produto, tudo isso enriquece muito para você conversar na mesa, coisas essas que são praticamente impossíveis para um corretor generalista que tem que atender todo o mercado, porque o atendimento dele fica mais superficial, ele vai atender mais em cima daquele básico, porque é impossível para ele conhecer detalhe de todos os incorporadores, de todos os produtos, de todo o segmento de uma cidade do tamanho de Goiânia, por exemplo. Entendi. E no âmbito do corretor, além desse ponto que você colocou, o que você enxerga que são as principais diferenças e os porquês, por exemplo, assim, benefícios, né? Por que um corretor que pode vender terral via uma imobiliária, mas também pode vender outros produtos, optar por trabalhar numa house de uma incorporadora, e qual o perfil que ele tem que ter para dar conta de se adaptar a isso? Porque muitas vezes necessita de um perfil, às vezes, um pouco diferente do perfil da imobiliária, né? Que é um cara mais generalista e atende o mercado como um todo. Qual que é a sua visão com relação a isso? Eu acho que o corretor de uma house ele tem mais uma característica de um executivo de uma empresa. Né? Pensando numa empresa de... É um executivo de vendas. Isso, é um executivo de vendas de qualquer segmento. Então, ele... obviamente é um especialista em vender o mercado imobiliário, conhece de venda no mercado imobiliário, ele enxerga valor nessa questão de abraçar um sobrenome daquela incorporadora, porque é óbvio também que a incorporadora tem que criar um pacote de benefícios. Geralmente as comissões das houses são maiores do que as comissões das imobiliárias, né? Então ela tem um pacote, você tem uma estrutura sempre muito boa à sua disposição. E a gente treinamento aprofundado, a gente criou uma estrutura de um apoio muito forte para o corretor.
Então o corretor pode sair de férias, que a gente tem uma estrutura para dar apoio para ele, o corretor está numa negociação, a gente tem toda a estrutura para dar apoio àquela negociação, para que o aproveitamento, o rendimento seja maior. Então você soma isso com uma comissão um pouco maior num segmento, numa incorporadora que você tem um mix de produto abrangente, que quando você capta o cliente você consegue encaixar as vendas com ele, então acaba que o resultado vai acontecendo. Então assim, não tem uma resposta única, né? Acho que é a soma de tudo isso, né? Então, mas resumindo, eu acho que você precisa ter um pacote de remuneração atrativo que seja maior do que das imobiliárias, esse é um ponto. Segundo ponto, esse corretor ele tem que se sentir parte daquela incorporadora e ele tem que estar aberto a abraçar aquele sobrenome da incorporadora e ir para o mercado de fato vendendo, né, se vendendo também como uma parte daquela incorporadora, está disposto a resolver as situações e entrar no detalhe. Então fica mais fácil de fazer pós-venda, de resolver as questões com a empresa. Hoje a venda, a segunda venda para um mesmo cliente é muitíssimo importante, né? A gente vive uma realidade onde as pessoas mudam de imóvel muito mais rápido do que antigamente, então é importante isso. Fora as indicações também. Fora as indicações e etc. Então, e aí o resto o trabalho, o restante, o trabalho é muito parecido, né? E outra coisa que é muito natural é que se um cliente hoje ele é muito empoderado, quando ele quer comprar um imóvel, ele entra na internet, ele já pesquisa tudo sobre aquele imóvel, quando ele resolve conversar com um corretor, ele já sabe muito, praticamente tudo daquele imóvel. Ele tá indo buscar um corretor para saber mais, para tirar algumas dúvidas. Aí ele cai na mão de um corretor muito generalista que não sabe dar essa resposta para ele, isso não encaixa. E é muito natural esse mesmo cliente, ele gostou de um produto da Terral, que é onde eu estou hoje, ele procurar a Terral. E na hora que ele vai procurar a Terral, que ele entra na internet para procurar a Terral, ele vai achar um especialista Terral que vai atender e vai conseguir realmente aprofundar esse atendimento, tirar todas as dúvidas com ele. Tendo mais domínio. Isso, para ele tomar a melhor decisão dele, se de fato é aquele produto ou se ele vai escolher o outro. Entendi. Né? Agora um outro ponto, Vinhal, você que já circulou em outros mercados, nesse fronte de venda, né, do corretor, por exemplo, qual que é a diferença que você enxerga da dinâmica de vendas e do papel do corretor dentro do mercado imobiliário com os times de vendas que você já teve experiência de outros segmentos? E complementando essa pergunta, o que você absorve dessas suas experiências lá na Tigre, lá da época da Xerox, enfim, desses outros processos de vendas que você conseguiu encaixar e aproveitar dentro do segmento imobiliário? Vamos lá. Primeiro, assim, eu acho que tem dois canais. Você tem aquela venda direta, onde você tem o vendedor, que ele é um funcionário seu, então você paga, ele é CLT, ele é um funcionário, tem vantagens e desvantagens nesse modelo. Ou você tem o representante comercial, né? Então o representante comercial é um autônomo, é uma empresa que já representa, que já é mais parecido com o corretor. E o corretor, eu diria que é talvez um mix desses dois modelos, porque o trabalho dele, o dia a dia dele, parece muito com de um executivo de vendas de uma empresa CLT, né? Mas ao mesmo tempo ele é autônomo, porque ele precisa ter Cresce, etc. Então ele trabalha de uma forma muito autônoma, porque ele pode representar o mercado inteiro. Aí nessa hora, o trabalho é você conquistar a preferência dele. Então eu acho que principal não, né? Mas o primeiro desafio de uma incorporadora quando vai lançar um produto é conquistar a simpatia e a preferência do corretor, da imobiliária, do corretor. Então, a primeira venda que a incorporadora tem que fazer é para ele. E depois ele vai vender, reproduzir essa venda lá para frente. Então, se num CLT você paga o seu funcionário e é mais fácil você direcionar as ações e etc., mas por outro lado, o efeito colateral disso é que ele também pode ficar mais acomodado porque ele tem um salário lá. O corretor, o representante comercial, ele é a empresa dele, ele precisa faturar, então ele já entendeu que ele precisa fazer mais para poder faturar mais na empresa dele, né? Então ele já entendeu. Já é uma pessoa mais pró-resultado. Uma pessoa mais pró-resultado.
Então, acho que isso já é mais claro para a grande maioria dos corretores, né? E para quando você trabalha com venda indireta. Por outro lado, você tem uma capacidade muito menor de determinar as coisas que ele vai fazer. Você precisa estar preparado para convencê-lo do que ele precisa fazer. Então, se numa venda direta você tem uma força mais de determinar e um efeito colateral da pessoa às vezes ficar mais acomodada, no outro você tem uma dificuldade maior de determinar porque você tem que convencer, você tem que vender e ele vai fazer aquilo porque ele entendeu que aquilo é bom para a empresa que é ele. Entendi. E dentro desse âmbito que você coloca do corretor, dessa necessidade de você tê-lo como cliente e de convencê-lo, né, de que aquilo é um bom projeto, de que faz sentido para ele trabalhar aquele produto em específico e de que lá é uma oportunidade dele gerar essa remuneração e esse benefício financeiro em prol do seu negócio, vamos colocar assim, né, entendendo a corretagem como um negócio, como engajar e como reter esses corretores envolvidos e direcionados nos seus projetos, principalmente um mercado como Goiânia, que é um mercado tão competitivo, tão concorrido. O que eu fui vendo ao longo desse tempo, Manuel, é assim, o mercado imobiliário é completamente aberto, ele não tem porta de entrada. Então acaba que o corretor é que decide com quem e aonde ele quer trabalhar. Se eu falar que eu hoje quero trabalhar na imobiliária A, é muito fácil eu estar lá na imobiliária A amanhã, ou na B, ou na C. Então, vamos considerar esse primeiro ponto, né? A gente precisa estabelecer, então, uma parceria muito forte com esse corretor. Ele tem que entender que se ele vier trabalhar aqui comigo, ele vai ter um apoio, ele vai ter um subsídio, ele vai ter uma condição de trabalho, porque o principal ativo de um corretor é o tempo dele. Quando ele toma a decisão de ir trabalhar o produto da Terral e ele toma a decisão de fazer hoje essa determinada ação, no final do dia o tempo foi. Se aquela ação deu resultado ou não deu resultado, o tempo ele não recupera mais. Ele pode fazer uma coisa diferente no outro dia, mas ele já fez a escolha dele. Então, é muito importante ele estar seguro, né? Então, ele sentir essa parceria, essa segurança e essa proximidade da gente estar lá junto com ele, tentando acertar. Quando erra, a gente ajuda junto e vai estruturando esses trabalhos, entendeu? E vocês estruturam esse processo, vamos colocar assim, para otimizar esse tempo dos corretores, ajudando no direcionamento de melhores ações, aquilo que entrega mais resultado? Como que é isso? As boas práticas e etc. É assim, eu acho que é fundamental a gente acompanhar tudo que está sendo feito, né? Então, eu falo muito com a minha equipe que venda é consequência. Então, assim, a gente não é errado aí eu começar o dia falando, hoje eu vou vender. Porque venda, não tem venda andando na rua. Né? Então eu tenho que pensar nas ações que eu tenho que fazer para que a consequência delas seja uma venda. Quando a gente pensa assim, já começa a clarear. Então se eu levantar no dia pensando que eu preciso abordar 10 clientes, que se eu abordar 10 clientes, eu vou conseguir colocar 3 deles na mesa, e se eu colocar 3 deles na mesa, eu consigo fazer uma venda, eu já sei, muda o jogo, eu já sei de manhã cedo o que eu tenho que fazer. Então é esse trabalho que, falando assim, parece que é muito simples, mas isso é o que a gente fica o tempo inteiro conversando com o nosso corretor, catequizando ele nesse sentido, porque você precisa usar de tudo quanto é ferramenta, estrutura para conseguir fazer uma gestão de tudo isso. Porque o que a gente vê muito no mercado imobiliário? O corretor precisa fazer venda, ele fala assim, eu preciso fazer ação. Ele sai focado, determinado, faz um monte de ação, consegue captar uma quantidade grande de cliente, aí ele começa a trabalhar aqueles clientes e aí de repente 1, 2, 3 meses depois ele vai fazer 1, 2, 3, 4 vendas. E aí ele não estrutura esse processo dele de trabalho muito bem estruturado. E aí é o que a gente vê muito no mercado imobiliário, aquela flutuação, mês bom, mês ruim, tô rico, tô pobre. Né? Você tem um período muito bom, um período muito ruim. Então, a gente ajudar com ferramentas, né? Inclusive ferramentas eletrônicas, junto com o cliente, junto com o corretor,
e gestão em cima dele, fazendo com que ele seja autogerível. Nesse sentido é que eu falo de parceria, de divisão, de distribuição, de compartilhamento de know-how ali junto, né? Então, a minha equipe, na verdade, nós somos um time onde a gente trabalha todo mundo junto para vender, não tem dono da verdade. Né? Então a gente está lá o tempo inteiro analisando o que está acontecendo, o que está dando resultado, trocando experiência. Eu faço mesa redonda com a turma, então o que está vendendo, o que está dando resultado. O cara escuta o colega dizer o que está dando resultado, ele repete lá com o tempero dele, a gente ajuda nesse modelo e nessa gestão para ele, nessa matemática da venda que eu chamo, para ele acompanhar. Então ele tem que todo dia fazer captação de cliente, prospecção de cliente, mas todo dia também ele tem que fazer a manutenção, o tratamento dessa base de leads, de clientes que ele tem ali, para que ele tenha como consequência aquele cliente que está no momento de fechamento. E aí é outra batalha, onde ele vai envolver e ele tem um suporte nosso para ajudar a construir o melhor negócio, sempre. Bacana demais, cara. Assim, e como que para você, assim, até em termos de rotina, de agenda, processo de treinamento, capacitação e incluindo também esse processo de gestão, principalmente nesse âmbito de dados que você trouxe aqui, de ir acompanhando os números, o que está funcionando, o que não está funcionando, justamente para combater essa flutuação, essa inconstância de resultado dos corretores. Ou seja, até melhorando aqui a pergunta, né? O que fazer no dia a dia para que o corretor tenha um resultado de vendas consistente? Eu acho que é fundamental, mano, a gente compartilhar informação com esse corretor. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu vou filtrar aqui mais na história da Terral, porque está mais recente, né? Desde quando eu comecei na Terral, eu sou um planilheiro. Então eu tenho todas as informações, eu sei as ações que a gente fez, quantos clientes a gente atendeu, quanto cada corretor tem de resultado e etc. Eu vou compartilhando essas informações com ele, né? E eu vou compartilhando com eles o seguinte: da onde está vindo a nossa venda? X% está vindo de plantão, X% está vindo de ações do corretor lá no mundo digital. Esse mundo digital está dividido em ações lá no Facebook, ação no Instagram e etc. Ações de panfletagem, tudo da venda. E aí eu tenho lá a pizza da venda, que de tempo em tempo eu mostro isso com o corretor. E aí vai da aptidão de cada um. Tem aquela pessoa que tem mais aptidão, que está mais preparado, que gosta mais do mundo digital, ele atua no mundo digital. Tem aquele que já é mais do corpo a corpo, do físico, ele vai no físico. Então eu fui aprendendo ao longo do tempo que eu faço lá, qualquer ação quando a gente vai fazer, eu lanço como uma oportunidade para o meu corretor. Hoje mesmo eu fiz lá. Eu vou fazer um ofertão com a base de clientes para esse lançamento que nós vamos fazer agora no mês que vem, junto com a Souza Andrade. Eu coloco lá, pessoal, quem quer participar desse ofertão? No ofertão você vai receber clientes que têm a LGPD atendida, está dentro da nossa base, você vai trabalhar com essa base de cliente que já foi contactado em algum momento e não evoluiu, mas é normal, o cliente não compra no primeiro contato e agora você tem a oportunidade de tratar com ele. O corretor que está com a carteira dele muito cheia, que ele está precisando de dar tratamento nos leads que já estão na mão dele, ele tem a oportunidade, não, eu não vou agora. E aí ele sabe por que ele não está indo, entendeu? Então assim, é dividir as informações. Então eu lanço as coisas como oportunidade, vou fazer uma panfletagem acompanhada, quem quer? Então o corretor ele se manifesta, ele se candidata, eu quero fazer essa ação. Se ele quer, porque ele está precisando daquela ação, porque ele acredita naquela ação, aquela ação vai ser muito mais bem feita e tem chance muito maior de dar resultado do que eu simplesmente escalar alguém que não dá valor naquilo. E aí eu divido, eu mostro para eles o resultado que está dando. Uhum. Né? Então, no ano de 2024, por exemplo, 24% das nossas vendas saíram dos plantões da Terral. Ou seja, uma a cada 4 vendas saíram de plantões. É chato ficar no plantão? É óbvio que é chato ficar no plantão. Você ir para lá domingo à tarde, segunda num sol escaldante, você ter que ficar lá no plantão, é muito chato.
mas dá resultado. Aí quando você compartilha essas informações e na reunião eu mostro a venda do mês e o cara vai lá, quem vendeu, fala essa venda aqui, da onde saiu essa venda, fulano? Essa venda saiu do plantão que eu peguei 4 meses atrás, 6 meses atrás, e aí o corretor conta aquela história. Então eu faço muito esse compartilhamento de informações como forma de catequizar, né, de criar essa cultura do corretor, de que ele é o responsável pela venda dele. Eu brinco muito com meus corretores. O único jeito de você não vender é se eu resolver ficar em casa, dormindo, jogando videogame, assistindo Netflix. O cliente não vai bater lá na porta. Mas qualquer coisa, nós desse mercado imobiliário, qualquer coisa que a gente estiver fazendo na rua, eu estava numa das reuniões, o corretor estava contando que a venda nasceu porque ele estava na piscina. E nasce mesmo, você está numa piscina de um clube, começa a conversar com alguém, você conta com entusiasmo o que você faz, onde é que você está trabalhando. Nossa, eu trabalho na Terral, uma empresa fantástica, os produtos maravilhosos, estou encantado, você está contando da sua vida. Olha, você trabalha na Terral? Meu primo quer comprar um imóvel, vou te passar o contato dele. Pronto, nasceu a venda lá dentro da piscina, tomando cerveja. Então o corretor tem que estar atento a tudo isso. E esse tipo de coisa, né? No dia a dia, você repetindo isso o tempo inteiro e vivendo, e o cara vendo o que está acontecendo com o colega dele, você. Então vai vindo. Então acho que foi assim. Foi assim que a gente veio fazendo. E essa gestão estruturada dos números ali, de compartilhar, de ter tudo isso muito bem mapeado. Agora, para chegar nesse patamar, até disso que você colocou, que eu assim, achei fantástico, né? O direcionamento de levar isso como um viés de oportunidade, utilizando de dados para poder gerar essa prova social daquilo que você está fazendo, e numa linha de é uma oportunidade aqui, eu quero saber quem quer agarrar, ou seja, meio quase que um convite, né, ao invés de um direcionamento. Mas requer um nível de maturidade muito grande da equipe também para você migrar para esse ponto, né? Isso foi feito de forma cadenciada, né? Não foi... Da noite pro dia. Moçada, agora vai ser assim, todo mundo acredita, não é assim? Lá no começo, né, e para quem está começando, o que você tem que fazer? É aquele beabá. Então você tem que ter uma equipe. Primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que entender que a venda depende dele. Aquele corretor que acha que ele vai para um lugar porque alguém vai dar uma venda para ele, que ele vai receber um lead milagroso lá e etc., isso não existe. Você tem que estudar o produto. Você tem que estar muito bem preparado, porque quando a oportunidade aparecer, você precisa ser capaz de pegar essa oportunidade. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa convencer o corretor. E é fácil, porque é fácil entender isso, né? Você pode, se você não conhece nada do produto, não conhece nada da empresa, você pode colocar o cliente com a caneta na mão ali na frente, que ele não vai fechar negócio contigo. Claro. Né? Então, esse é o primeiro ponto, e aí treinar. Então vamos treinar produto, conhecer o produto a fundo, corretor, vamos estudar o produto, conhecer o produto a fundo, né? Aí vamos estudar sobre a incorporadora, conhecer essa incorporadora a fundo, o que ela tem de vantagem em relação aos demais, o mercado, né? Quais são os produtos que concorrem, ou seja, conhecer o produto, isso é outra coisa que é em comum com qualquer outro segmento, né? O vendedor ele precisa conhecer o produto e o mercado que ele atua e a empresa que ele representa, né? Isso é fundamental. Você conhece isso, então o corretor ele tem que estar pronto, preparado para quando a oportunidade se apresentar, ele ser capaz de pegar. Isso é o primeiro ponto. Segundo, ele tem que dar chance para a oportunidade. Então, vamos fazer ação na rua, vamos fazer abordagem, vamos fazer panfletagem, vamos fazer trabalho nas redes sociais, no mundo digital de tudo quanto é maneira, né? Vamos lá para o plantão, enfim, tudo isso, vamos fazer relacionamento pessoal. 44% das nossas vendas vem de relacionamento, ou que a gente chama de carteira de relacionamento do corretor. Seja o relacionamento que ele fez a venda para um cliente e esse cliente indica o outro, ou num caso, num exemplo, igual eu te falei, esse que é o que ele está lá na casa do amigo e nasce dali. Então, aí você vai, ou seja, se permitir a ter oportunidade. Então, a gente tem que entender que se eu fui escalado por um plantão num domingo à tarde ou numa segunda-feira de muito sol, é uma oportunidade que eu tenho. Eu posso ir para lá. E aí, começar a aproveitar o tempo. É outra coisa que eu falava muito com a turma. Enquanto você está lá no plantão, você tem
jeitos diferentes de encarar aquele plantão. Eu posso ficar 4 horas de plantão ou 5 horas de plantão de braço cruzado, olhando para a porta, rezando para entrar um cliente. E aí vai ser muito demorado dessas 4 horas passarem. Ou você ou assistindo pode... o Netflix e jogando o jogo do Tigrinho ali. Pior ainda, né? Ou você pode transformar, eu falo muito, naquele momento que você está ali no plantão, aquele plantão virou seu escritório. Sim. Aproveita para você ligar para o cliente que está na sua base, se você já tem uma base. Eu estou aqui no plantão tal, você não quer aproveitar para vir aqui? Eu estou aqui, a gente já conversa, eu já te mostro a obra e etc. Ou seja, tem várias coisas. Você pode pedir uma lista, você pode fazer uma oferta telefônica, você pode entrar nas redes sociais e administrar suas redes sociais a partir dali, as suas ações na internet, a partir dali, né? Você pode olhar no ambiente, colocar um negócio lá do lado de fora, enfim. Tem N coisas que você pode fazer para que aquele seu tempo do plantão passe mais rápido. Se você fizer tudo isso, quando você vê, aquelas 4, 5 horas já foi. Sim. Então, você aproveitar de forma diferente seu tempo. E aí é matemática, né? Ou seja, você está muito bem preparado. Você se permite que a oportunidade apareça para você. Cara, a venda é consequência. Se você faz essas duas coisas, Manuel, a venda vai acontecer. Ela pode não acontecer nesse mês, nem no outro, mas persevera. Essa é outra coisa, persevera. E aí, uma coisa que é importante também, e que eu vejo, geralmente o corretor de sucesso, ele fica muito tempo naquele lugar que ele está. Seja ele uma house ou seja ele uma imobiliária. Né? Então, persevera, fica ali. Você não pensa que corretor você que fica mudar... quicando de galho em galho. Que você mudar de ambiente é que vai fazer você vender. Não necessariamente. Faça uma autoanálise primeiro. Né? Será que eu realmente estou fazendo tudo? Quando eu atendo um cliente, por que é uma coisa que eu instigo muito do meu corretor, né? Por que essa venda saiu? Porque foi assim, assim, assim. A gente não é assim, não pode ser aquele negócio, eu sou assim, o cara melhor do mundo quando eu faço a venda e eu sou o pior do mundo quando eu não vendo. Não é nem uma coisa nem outra. Eu posso aprender com a venda para repetir o que eu fiz de bom e principalmente com a não venda. Eu instigo meu corretor. Por que aquela venda não deu resultado? Né? Pensa, não precisa nem me falar. Porque às vezes o cara tá achando que você tá cobrando. Não quero que você nem me fala. Eu só quero que você pense para você. Por que você acha que aquela venda não saiu? Pensa sobre isso e aí a gente conversa. E várias vezes o corretor chegou para mim, Alexandre, eu acho que lá pecou aqui, faltou aquilo. No começo, a tendência deles é ir apontando só coisa fora. Aquelas coisas fora são as mais fáceis da gente resolver, na verdade. Mas o que vai dar mais resultado no resultado dele é quando ele consegue olhar o interno ali. Ah, cara, eu acho que se eu tivesse feito aqui, eu aprendi. Então, beleza, no próximo vamos tentar desse outro jeito que você... E aí vai, cara, e com o tempo essas coisas... E assim... perseverar, ficar repetindo isso e fazendo isso o tempo todo. Então, no começo é isso que eu te falei, vamos fazer ação, vamos mapear, vamos acompanhar, né? E vamos tratar o cliente. Se eu criei uma base, eu tenho que ficar retroalimentando aquela base, conversando com aquele cliente o tempo inteiro. Ninguém levanta de manhã cedo e fala assim, hoje eu vou comprar um imóvel. Não é assim que funciona, a gente sabe, né? O imóvel é um ciclo de mais de 1 ano. O cara começa a amadurecer na cabeça dele. Primeiro sonha sem nem poder. É o que a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Você falou, eu tô pensando em comprar um imóvel. Você tá pensando, você tá conversando lá com a Amanda, que é a sua esposa. Vai ser assim, vai ser nesse lugar, vai ser pronto, não, vai ser... E aí isso vai chegar uma hora, você vai amadurecendo isso. Se você tem um corretor, né? Se o corretor é capaz de atender o cliente em todo esse momento, mostra uma coisa, mostra outra... O mais interessante, cara, você parece que capturou até o processo lá no pouco que eu te falei desse momento. Que esses dias eu, inclusive, estava conversando com a Amanda com relação a isso. E eu falei, amor, eu tô vendo aqui o nosso momento e tô imaginando o corretor
fazendo esse atendimento. Porque no nosso caso, a minha sogra é corretora, então ela que faz esse papel, ela acompanha o negócio mais de dentro, vamos colocar assim, né? Tá lá dentro da cozinha, né? E só fazendo um parênteses aqui, por que sua sogra é sua corretora? Porque você confia nela. Com certeza. A importância de conseguir estabelecer uma confiança. E essa confiança não vem simplesmente porque ela é sua sogra. Com certeza. E assim, só que o que eu falo ela tem informações que muito provavelmente um outro corretor de mercado não teria com relação à nossa vida, Sem nosso dúvida. momento, aquilo que a gente pensa, as nossas incertezas e tudo mais. E aí eu tive fazendo esse exercício com a Amanda e conversando justamente isso com ela, né? Que eu falei, nossa, imagina só um corretor normal de mercado fazendo o nosso atendimento. A gente já chegou a pensar até em casa de rua, no mercado, uma região que tiver uma segurança, que foi em frente a uma praça e tudo, numa região que a gente gosta. A gente olhou casa em condomínio fechado de empreendimento pronto e olhamos apartamento na planta de 120 até 200 metros quadrados. Então você imagina. E aí eu tava falando com ela justamente isso. Eu falei, agora olha o tanto que é interessante. Nós estamos em um momento de imóvel que é um momento ainda muito incipiente. Se o corretor não sabe capturar essa mensagem, essa informação e não ficar forçando a barra em relação a um produto, ele vai ter uma chance muito maior de converter a gente nos direcionando e nos apoiando nesse processo. Primeiro eliminando as nossas dúvidas, tirando as nossas dúvidas. O que você não quer? E isso nós estamos falando assim de uma pessoa que é do mercado imobiliário. Agora imagina só uma pessoa que não é do segmento imobiliário. E tirando essas dúvidas, mas o que você não quer? Primeiro, o que você está prezando? Qual que é a sua ideia? E vai afunilando esse processo para direcionar para o que são as melhores alternativas e aí sim concluir a venda. Agora, no geral, o que o corretor, né, o corretor que não está bem preparado, o corretor mais ansioso, ele vai querer fazer, não, mas esse produto é uma oportunidade, você não pode perder, no momento, se você não comprar agora, vai mudar de preço. Fala, cara, eu estou um pouco preocupado se vai virar tabela, se não vai virar tabela desse empreendimento em específico, eu não sei nem se é esse que eu quero ainda, né? Não sei nem se é essa região que eu quero. Então, também ter essa sensibilidade na hora do atendimento do cliente e ter essa tranquilidade no processo, né? Sem dúvida, eu falo muito isso com a turma, que pegando esse seu exemplo, né, o corretor, o vendedor no geral, quando ele vai para o atendimento, ele vai tão focado em fazer a venda que ele comete o pecado de não ouvir o cliente. Sim. Então ele está muito preocupado, então ele está prontinho para contornar todas as objeções do cliente, para fazer aquela pressão no cliente, e muitas vezes isso acaba até funcionando, né? Mas isso funciona cada vez menos. Então o ideal é você entender aquele cliente, qual o momento que ele está, e aí você vai ser o catalisador de toda aquela situação. Catalisador no sentido, um bom corretor, numa situação igual essa sua, ele vai ser capaz de acelerar esse processo. Sim. Ele vai captar onde estão suas dúvidas, o que você quer ver uma casa de rua e etc. Ele vai te falar as vantagens, te leva para ver uma. Enfim, ele vai conseguir acelerar esse processo. Mas a primeira coisa que eu acho que eu falo muito isso com a equipe é assim, conversa e entende o cliente. Por mais que você tenha a necessidade de vender, o cliente vai comprar se ele tiver no momento de comprar. Então entenda a situação dele. Tem cliente que não vai vender esse mês. Você tem que ser capaz de interpretar isso e ter a paciência, né, de reconhecer isso e estar pronto para atender ele no prazo dele. Quando é que o corretor é capaz de ter essa calma? Quando ele tem uma carteira, né, ele já vem trabalhando, ele já enxergou isso e vem trabalhando. Que essa não é a venda do mês, né? Essa não é essa venda que eu vou fechar, não é a do Manuel que eu vou fechar em janeiro. Manuel vai comprar lá para final de junho, final do semestre, né? Então, desse mês eu tenho que ter um outro cliente que está mais pronto, que já está mais afunilando, e aí você leva as oportunidades. Bacana, Vinhal. E o que você enxerga durante todo esse período seu dentro do imobiliário, 14 anos já de mercado, mais de 14 anos, o que você enxerga que mudou no processo de gestão das equipes de vendas? Tanto na relação com os corretores, a forma de engajar essa equipe,
toda essa transformação do digital que a gente viveu, como que você enxerga as transformações nesse período? Cara, a principal transformação que eu vejo quando eu comecei há quase 15 anos atrás, Manuel, para hoje, é que é nítido a profissionalização do mercado. Sempre teve corretor muito bom, mas eu acho que hoje os corretores estão muito mais preparados. Então o pessoal ele está mais atento em se desenvolver, a criar técnica, a questão do digital é cada vez mais importante, saber falar, saber se apresentar, né, de ter e estudar o cliente, entender, ter mais paixão, né? Então eu acho que essa profissionalização do mercado, ela é nítida. Uhum. Hoje as pessoas, o profissional do mercado imobiliário, ele é muito mais capacitado no geral, né? Tem um conhecimento técnico muito mais profundo e ele está preocupado em se desenvolver nesse sentido do que era lá no começo. É como eu consigo entender. Não estou dizendo com isso que o cara que atuava lá atrás era um pior corretor. Não é isso que eu estou dizendo. No geral, houve um processo de profissionalização. O mercado é mais profissional hoje do que ele era, do que eu consegui observar lá quando eu comecei. Então, quando eu comecei, por exemplo, era muito comum aquela pessoa que fazia bico no mercado imobiliário, que tinha o mercado imobiliário como uma segunda oportunidade, um segundo trabalho dele, que trabalhava o mercado imobiliário, a demanda, você tinha muito pouca oferta, a demanda era muito grande, então ele simplesmente atendia o cliente, ali, atendia no sentido que eu falo, fazia fila de cliente para atender e etc. Hoje não é assim, hoje a batalha é muito grande, o cliente ele conversa com vários corretores, ele vai escolher fechar o negócio contigo quando você conseguir estabelecer uma relação de confiança com ele, quando ele entender que de fato você está agregando valor para ele. Senão ele já sabe que ele pode escolher outro corretor. E o que você enxerga que foi o principal vetor dessa profissionalização? Eu acho que o mundo digital, assim, antigamente, há 14 anos atrás ou até mais, você não via a pessoa falando que ele queria ser um corretor de imóvel. Mas aí a profissão começou a aparecer mais nesse mundo digital. Então hoje você tem, nesse mundo mais digital, né? Então hoje você tem vários programas de televisão mostrando o dia a dia, trabalho de corretores. Você tem série aí nas plataformas mostrando o trabalho de corretores. Aí quando você vai para as plataformas digitais, você tem corretor apresentando imóvel de várias maneiras diferentes. Então isso acaba inspirando e desenvolvendo. As pessoas foram se desenvolvendo nesse sentido, tiveram bons exemplos. Aí o exemplo que veio depois veio melhor do que o anterior. Então nesse sentido eu acho que foi profissionalizando. Se eu volto a 15 anos atrás, quem que era uma pessoa do mercado imobiliário que a gente podia falar como referência? No máximo um corretor que vendia bem ali na sua imobiliária ou ali na cidade. Hoje a gente conhece o corretor que vende bem e é referência, a gente segue o cara na internet, o cara de São Paulo, de Minas, lá do Rio Grande do Sul, de fora do Brasil. Então você vai tendo referência e isso eu acho que catalisou muito. O mercado é muito mais profissional hoje. Bacana. E Vinhal, o que você enxerga que são as diferenças no processo de venda, tanto na gestão ou na própria atuação do corretor, nos diferentes estágios do empreendimento? Uma venda de um imóvel na planta, ou na construção, ou imóvel pronto, como que você enxerga a diferença de atuação nessas diferentes etapas? Vamos lá, eu acho que tem duas formas de ver isso aí, né? A primeira é a seguinte: o corretor ele tem hoje que ser capaz de apresentar um produto, de atender o cliente usando diversas plataformas, diversas ferramentas. Ele tem que ser capaz disso. Esse é um ponto. Quando a gente passa por etapas, né, ou seja, quais são os desafios quando eu vou vender um imóvel na planta e quais são os desafios quando eu vou vender um imóvel que está quase pronto ou um imóvel que já está pronto, né? Eu acho que cada momento, cada etapa dessa tem os seus desafios. Na planta, você vende um imóvel, você mostra para o cliente, ele tem uma condição mais facilitada para comprar esse imóvel, ele não precisa ter o dinheiro todo pronto, ou
no mercado de hoje 20%, porque ele vai financiar 80%, então ele consegue organizar melhor essa compra dele, é uma etapa. Outra coisa é que quando você vai comprar um imóvel na planta, você tem muito mais opção de escolha, porque você tem todo o prédio ali quase à sua disposição, então você pode escolher mais alto, mais baixo, virado para lá, virado para cá, você escolhe. Várias vezes a gente faz uma venda que o cara viu a vaga de garagem e tomou a decisão, porque a vaga de garagem era do jeito que ele queria e por aí vai, né? Então essa é a venda. Por outro lado, aquele cara que precisa de morar e etc., ele já vai procurar o imóvel que está pronto. Então, no imóvel que está pronto, você tem que filtrar ali o que atende para o cliente, ele já vai ver. Então é mais fácil que ele está vendo. O outro ele tem que ficar imaginando. Por mais que ele veja uma maquete, você leva ele num decorado e etc. Então, assim, na planta você faz o cara sonhar muito mais, ele tem mais poder de escolha, ele consegue enxergar que ele vai fazer aquele imóvel mais com a cara dele, com o jeito dele. Né? Então, o imóvel pronto. Facilidade de pagamento. Então, facilidade de pagamento. E aí, quando você vai para o imóvel pronto, ele já tem que ter o dinheiro ali pronto, mas ele já tem a vantagem de poder morar, né? Ele vai ter que abrir mão de algumas preferências dele, porque ele não vai ter tanta opção assim, ou ele tem que ter um espaço de tempo muito maior para poder fazer essa compra, né? Então tem muito cliente, não, eu quero assim, só vou comprar quando eu achar desse jeito, porque eu posso esperar. Tem cliente assim, tá tudo certo. E tem aquele cliente que precisa mais rápido, então o imóvel na planta ele acha mais fácil do jeito que ele quer, mas ele não pode morar agora. Então, cada etapa dessa tem seus desafios. O que é importante? O corretor ele precisa entender isso. O que eu queria entender e hoje era você assim, tem muita ferramenta para você ajudar a mostrar isso para o cliente. Não, o que eu queria entender era mais na ponta do processo de venda mesmo, assim, do próprio corretor, como existe diferença de perfil por exemplo, corretor que tem uma facilidade de vender na planta, mas que tem dificuldade de vender um imóvel pronto, quais são as habilidades que ele tem que ter nesses diferentes momentos do empreendimento, ou você no processo de gestão, como que você se prepara, né, para uma etapa ou para outra etapa, enfim. Acaba que no lançamento também não necessariamente o imóvel na planta, mas assim, o imóvel na planta no período de lançamento, né, naquele período específico, é uma venda de mais pressão, né, é uma venda que você tem um funil com mais pressão, com mais volume, com mais ações. Como que você enxerga tudo isso? Eu acho que o lançamento, Manuel, ele é um momento muito importante, porque o produto vai ser lançado agora, você tem todas as unidades à disposição. O produto no lançamento ele vai ter o menor preço da história daquele produto, nunca ele vai ter um preço menor do que aquele numa condição normal. Né? A partir do dia do lançamento ele só vai ganhando preço dali para frente, então o corretor precisa deixar isso, explorar essa vantagem para o cliente está procurando isso. Então é uma venda que ele prepara 2, 3 meses antes, né, para que ela aconteça lá naquele dia, e aí ali ele faça o negócio dele, né? Qual que é a desvantagem para o corretor? Que às vezes ele está com o cliente, tem a pasta, está com tudo pronto e não consegue a unidade para o cliente. Ele tem que tentar direcionar para outra coisa, frustra o cliente ali, etc. Quando o produto está pronto, é esse aqui, você já escolhe, é uma venda mais cadenciada. Então a venda no lançamento é mais pressão, é mais rápido, o cliente tem que estar mais decidido e o corretor tem que ser capaz de transmitir isso para o cliente dele. Olha, é assim, você tem que montar a pasta comigo, vai abrir venda e tal. Se o cara falar, mas eu vou estar viajando, não vou estar, então a gente vai fazer uma videoconferência, eu vou estabelecer tudo. Ou seja, ele tem que fazer isso, porque senão aquela oportunidade ele vai perder. Se não conseguir conduzir esse processo... Se ele não conseguir conduzir aquele processo, não vai acontecer. Quando o produto está na fase de obra, o produto está pronto, essa venda acaba sendo mais cadenciada. Você tem mais tranquilidade para conseguir atender aquele cliente. Qual é a dificuldade? Que você vai mostrar aquela oportunidade, vai mostrar aquela unidade para o cliente. Não é essa que eu quero, porque essa aqui a garagem não é do jeito que eu quero, não tem do jeito que ele quer. Aí ou ele vai esperar, ou você vai ter que trabalhar para convencer e etc. Então, no lançamento, a venda é mais pressão, tem que ser mais rápido, o corretor tem que entender esses prazos e negociar, deixar isso claro para o cliente, porque o cliente pode tomar a decisão de não acreditar naquilo, mas o corretor tem que ter deixado isso claro. Para ele, né? E a outra é uma venda mais cadenciada,
né, que ele pode fazer de uma forma mais cadenciada. Então, tem corretor que gosta mais de um jeito, tem corretor que gosta mais de outro. O que eu vejo, que é muito claro para mim, as duas formas são treináveis. Você pode se treinar e se capacitar para os dois modelos e ser muito bom em conduzir ambas as situações. Óbvio que sempre você vai ter preferência maior por um ou por outro. Onde você tem preferência é onde você tem mais facilidade. Não significa que você não pode aproveitar as oportunidades daquele outro modelo. Entendi. E outra dúvida, cliente final, né, o morador, vamos colocar assim, e o investidor. Como diferenciar esse atendimento? Eu estava na reunião de ontem com a minha equipe justamente falando sobre isso, Manuel. Esse produto que nós vamos lançar agora... Acertou, né? A gente não ensaiou, mas eu estou preparadinho para ela. A gente estava justamente conversando sobre isso, né? Esse produto é um produto que ele vai atrair muito investidor e vai atrair também o morador final. É diferente a forma de tratar. Então, o investidor, ele sempre vai fazer uma análise mais fria, uma análise mais racional, e ele vai estar comparando os ativos que ele tem. Ele vai estar muito atento à questão da rentabilidade, ele vai estar muito atento à questão do risco e à questão das oportunidades ali. O cônjuge tem um menor poder de influência, porque ele não está ali comprando o lugar onde eles vão morar, ele está fazendo um investimento em forma de imóvel, mas é um investimento que ele pretende colocar para alugar, o que ele pretende vender lá para frente, né? Então, o corretor tem que ser capaz de conduzir essa negociação sabendo que ele está atendendo um cliente neste cenário. Então, se é um investidor, eu tenho que dar atenção para aquela pessoa que é o investidor. O cônjuge já não tem muita, ele tem influência, sempre tem, mas não é tão forte. A análise é mais fria. Então eu tenho que trazer números para ele, eu tenho que ser capaz de conversar de índices, eu tenho que saber um pouco sobre o mercado financeiro, eu tenho que entender de renda fixa, por que o cara, ele vai, se ele falar de ganhos de renda variável muito maiores do que com imóvel, mas o risco é muito maior, você tem que ser capaz de saber conversar sobre isso. Então esse é o investidor. Quando você está falando com o morador, ele está comprando algo para o uso dele. Aí já tem uma questão emocional muito mais forte que está presente ali. Ele está buscando algo para o conforto dele. É muito importante você entender a moradia atual dele. Ou seja, o que na moradia atual dele que ele quer continuar tendo, o que ele não quer ter. Você tem que entender o dia a dia dele, né? Se ele quer um imóvel mais perto do trabalho, mais, se tem filho, mais perto da escola dos filhos, mais perto do trabalho da esposa, né? O cônjuge é um grande influenciador, quando não o próprio decisor. Então você tem que dar uma atenção igual para os dois, igual, você tem que entender, ouvir e responder os dois da mesma maneira. Se um quer ver o imóvel de um jeito e o outro quer ver o imóvel do outro, você tem que saber lidar com essa situação, né? Então é diferente a forma de você conduzir, sem dúvida nenhuma que é diferente. Muito bacana. Como o corretor, você falou que estava conversando sobre isso com a sua equipe, né? Como o corretor ele se preparar, ou como você, nesse processo de gestão, preparar e treinar o corretor nessas duas frentes de atendimento? É aquilo que eu te falei, né? O corretor ele tem que estar treinando e estudando o tempo inteiro. Uhum. Então, a gente está lá o tempo inteiro fazendo treinamento, a gente conversando sobre os índices financeiros, falando de variação do INCC, falando dos rendimentos, das aplicações de renda fixa, como é que funciona, análise de risco, com o que um imóvel pode ser comparado. Ao mesmo tempo, ele está estudando sobre o produto, por que aquele produto serve, quais são os atributos que tem naquele produto, saber fazer uma entrevista com o cliente, sem ser o chato que fica perguntando, mas batendo papo com o cliente. Então, assim, você vai atender um cliente pela primeira vez, uma pergunta que tem que ser uma das primeiras. Você está procurando um imóvel, Manuel, porque você quer investir ou porque você quer morar? Estou procurando imóvel para morar. Você já vai conduzir de um jeito, porque eu quero investir. A conversa já vai ser um pouco diferente. E aí você vai direcionando. Então, assim, pergunta. Para de querer só ficar apresentando o produto. Então...
Entenda o seu cliente, faça pergunta para ele. Seu cliente tem que falar mais do que você. Faça pergunta, deixa ele falar o que ele quer, quais são os sonhos dele, quais são os desejos dele, o que ele espera daquele imóvel, o que ele espera daquele investimento, qual a experiência que ele tem com o investimento, o que ele considera que é um bom investimento, o que ele pensa sobre esse bairro, sobre aquele bairro, se ele já investiu em imóvel antes, ou se é a primeira vez, se ele já comprou imóvel antes, ou se é a primeira vez, e você vai ser esse consultor. Então escuta tudo isso e aí você vai ser capaz. Então assim, o corretor tem que se capacitar, tem que treinar e tem que estudar. E é nesse sentido que eu acho que o mercado hoje está muito melhor do que muito mais evoluído, muito mais avançado do que quando eu comecei. E eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente voltar até essa conversa daqui 15 anos, a gente vai estar melhor ainda. Isso que eu ia falar, assim, o mais bacana é ver que teve esse processo de evolução grande nos últimos anos, mas que ainda tem uma lacuna de oportunidade, de melhoria, de evolução muito grande nos próximos anos. Aí você colocando nesse ponto sobre os questionamentos e tudo, é até interessante porque há uma semana atrás eu estava fazendo um treinamento de uma equipe, né, de um projeto que a gente faz gestão lá pela Dome. E aí eu fui fazer o treinamento sobre spin selling no mercado imobiliário. E fui colocando todos os pontos da estrutura do spin selling, né? Eu fiz uma cumbuca com a minha equipe desse livro. Ah, legal. Eu tô com um livro lá para fazer junto com a minha equipe. Até já comprei, dei para as duas gestoras. A gente ainda só não conseguiu programar a agenda da cumbuca, mas assim, eu li o livro, acho que tem uns 4, 5 anos. Acho fantástico assim, o conceito, né? Que para quem não conhece aí, né, o SPIN é SPIN, que é situação, problema, implicação e necessidade de solução. E basicamente essa estrutura é uma estrutura de pergunta para você depois apresentar a solução. Mas numa linha do que você colocou. Um dos pontos que a gente até levou lá no treinamento, que eu repassei lá com eles, foi justamente esse de, cara, não seja um entrevistador, seja um bate-papo ali, seja uma pessoa que ao longo do bate-papo vai extraindo as respostas que você precisa para depois você apresentar o seu produto como a melhor solução. Porque aquilo que a gente mais vê ainda em atendimento é justamente o corretor nessa ansiedade, do mesmo jeito que ele tem a ansiedade para efetivar a venda, a ansiedade para poder defender o produto. E muitas vezes até argumentando pontos que o cliente ainda nem colocou na mesa, ainda nem questionou. Ah, mas o produto é assim, tem essa vantagem, tem esse benefício. Você nem sabe se o cliente gosta daquilo. Exato. Né? O produto tem pet place, às vezes o cara nem gosta de animal. Essa é uma grande diferença de quando eu comecei, né? A gente treinava. Eu fui treinado e eu treinava o pessoal naquela época o circuito de venda. Você vai lembrar disso, né? Você montava o circuito de venda e a gente treinava. Você vai receber o cliente aqui você vai falar da maquete, aqui você vai falar da incorporadora, aí você vai passar com ele, você vai mostrar essas imagens, aí você vai entrar no decorado, você vai falar isso. E aí ficava aquele negócio mecânico, né? O cliente chegava, o cara ligava uma fita e falava tudo aquilo, obrigado, e ia embora. E aí hoje eu já faço muito diferente com a equipe. Fala, não, o circuito tá lá, ele existe, mas antes de tudo, senta, vamos tomar café, deixa eu te entender, porque é uma das coisas que fala no spin selling, né? Muito melhor do que você contornar ou saber contornar objeções é você evitar que elas apareçam. Sim. Então, se eu estou conversando com um cliente, eu dou muito esse exemplo para minha equipe. Se eu estou conversando com um cliente e eu já sei que ele, por exemplo, não gosta de cachorro, que valor tem eu dizer para ele que no prédio tem um pet place? Sim. Na hora que eu disser isso, eu estou, na verdade, gerando uma objeção que eu vou ter que contornar. Então, fala para o cliente aquilo que ele quer ouvir. E então, escuta dele. O que você precisa? Eu preciso disso, preciso disso. E aí você mostra aquilo que ele tem, fica mais direcionado, você maximiza aquilo. E vai encaixar muito melhor, né? Eu acho que o corretor hoje, eu falo muito isso com a equipe também, é o tailor-made, né? Então, ao invés da gente ir lá comprar o terno pronto, nós somos o alfaiate. Que vai ajustar e esse terno vai ficar. Então é isso, é entender, ou seja, pegar as medidas certinho e falar, tá aqui o seu apartamento. Boa, muito boa. E Vinhal, pra gente finalizar aqui a parte das perguntas principais que eu trouxe aqui, o bate-papo, né, já foi para vários caminhos aqui também, que não estava nem no nosso, roteiro, muito bacana. E depois a gente entrar na nossa parte final, qual que você enxerga que é o papel do coordenador de produto
nesse processo de venda? Você chegou, não lembro, você chegou a exercer essa função também, mas gerencia muito esse processo, e tem o coordenador de produto ali como o cara que conhece o empreendimento a fundo, que conduz ali todo o processo de venda junto com os times dos corretores. Como que você enxerga isso dentro da estrutura? Mano, eu acho que o coordenador de produto, ele é uma figura essencial em todo esse processo, né? Então a incorporadora tem que escolher muito bem os seus coordenadores, seu time de coordenador. Esse time de coordenador tem que conhecer muito sobre a incorporadora, estudar e conhecer a fundo o produto, além de todas essas técnicas, porque o coordenador é quem vai fazer a ponte com os canais de venda, né? Então é ele que vai levar a construtora, a incorporadora, para todas as imobiliárias, para o mercado como um todo. Então tem que ser uma pessoa de bom relacionamento, que saiba fazer treinamento, que consiga acolher, que consiga dar suporte nas negociações. Então o trabalho de coordenação, uma coordenação bem feita, é fundamental, porque ele é a ponte entre o mercado e a incorporadora. Essa ponte, ela está materializada na figura do coordenador. E aí é dimensionar quantos coordenadores eu preciso, né, para conduzir esse processo nesse tamanho de mercado que eu tenho. E o que você enxerga como perfil ou habilidades essenciais dessa função? Tem que ser uma pessoa de trato fácil, uma pessoa de bom relacionamento. Facilitador, que seja um bom comunicador, né, que gosta de estar com gente, de comunicar. Tem que ser um bom negociador, né, tem que ser um bom vendedor também, né, principalmente porque ele é a pessoa que vai primeiro vender o produto lá para os corretores, para a imobiliária. E às vezes auxilia muito no processo de venda ali na mesa também. Porque é muito comum, principalmente com o corretor generalista de imobiliária, não todos, mas muitos do mercado, que justamente por não conhecer tão a fundo o produto, ele usa a figura do coordenador como um facilitador para ele ali na negociação, e os coordenadores estão sempre prontos para auxiliar o corretor nessa hora. Então, a figura do coordenador é fundamental para o sucesso de uma incorporadora, de um produto, cara. Senão, quando um produto está indo mal, uma incorporadora está indo mal, dá uma olhada lá nos incorporadores, o que você precisa fazer, o que você precisa mexer por ali, porque parte da solução vai passar por ali. Eu também enxergo, compacto dessa visão, inclusive. O nosso relacionamento na gestão comercial lá na Dome acaba sendo muito próximo dos coordenadores de produto, é quem está no dia a dia ali com a gente acompanha o trabalho, alinha as rotinas, discute as estratégias. Eu acho que esse papel também na parte estratégica do processo, o coordenador de produto traz muito para a incorporadora. No nosso caso lá, a gente faz essa gestão, mas depois acaba desdobrando essa discussão com os nossos clientes, os incorporadores. E ele tem muito essa importância também de traduzir, vamos colocar assim, quem está com a barriga no balcão, a pessoa que está ali no dia a dia, com a temperatura da venda na mesa, e trazer essa informação de volta para nós, para nos auxiliar no ajuste de rota, tanto do comercial quanto do marketing no processo. Sem dúvida nenhuma, eu nem falei por esse viés, mas além de tudo isso que eu falei, o coordenador, ele é esse grande sensor, né? Ele é esse termômetro ali do mercado. Ele é o primeiro que vai saber, tá esfriando, o que a gente faz para aquecer, tá bom, o que a gente faz para aproveitar a onda. Então ele é fundamental o papel dele, cara. Show de bola. Meu amigo, nós temos aqui na parte final do nosso do nosso episódio. Passou rápido. Vou te falar que nós estamos aqui há quase 1h20 de bate-papo. Então rendeu. Eu falo, quando o papo é bom, passa rápido. E a gente tem uma parte final aqui que é o nosso sprint imobiliário, que são perguntas e respostas, jogo rápido, que eu queria fazer aqui contigo. A primeira é: o mercado imobiliário precisa de profissionalização e treinamento. O que você mudaria no setor se você tivesse um superpoder? Nossa. Cara, eu costumo dizer que tem que ser rápido, mas eu costumo dizer que a única coisa que eu não gosto no mercado imobiliário é essa ideia
que é a questão do 50 imobiliário. Essa ideia que às vezes o corretor tem de achar que o cliente é dele, né? É difícil às vezes a gente até falar sobre isso, mas eu penso que o cliente ele é autônomo, ele decide com quem ele quer comprar. E hoje é cada vez mais natural ele conversar com mais de um corretor, né? E assim, a gente vê muita até briga no mercado imobiliário nessa disputa do corretor. Na verdade, o que eu acho que a gente tem que fazer é fazer todo o nosso trabalho para que o cliente nos escolha, né? Então, a única coisa que eu acho ruim, que eu gosto tanto desse mercado, eu sou tão apaixonado nele, que é essa questão do 50 que existe, que só existe no mercado imobiliário, né? Não existe nenhum outro mercado, né? É um negócio delicado de tratar, difícil de tratar, mas se eu tivesse o poder de acabar com isso de alguma maneira, e se alguém souber como é que a gente acaba com isso, me conta, porque eu acho que isso é o que precisaria não existir por N prismas que você consiga olhar essa questão. Você descobrindo, não deixa de me contar também. E o que você diria pro Alexandre de 20 anos atrás? Continua no mercado imobiliário que vai ser bom. Persevera. Show. Dica de livro? Cara, o Spin Selling é um ótimo livro. Eu acho que para quem está no mercado imobiliário, para quem trabalha com venda, tem que ser. É um outro que você me indicou e eu li, Armas da Persuasão, que é muito legal da gente ler. E comece pelo porquê, né? Ou seja, você buscar a sensação de propósito naquilo que você faz. Eu citaria esses 3. Show de bola. Mensagem final, meu amigo, que você queira deixar para quem está nos acompanhando nesse episódio? Para quem é cliente, entusiasta, está querendo comprar um imóvel, eu acho que é sempre bom você analisar muito no detalhe, mas sabendo que imóvel é um investimento bastante seguro, sempre, né? Então, quem investiu em imóvel ao longo da vida dificilmente erra. Então, continue nesse caminho, busque pessoas que possam te auxiliar nesse processo. E para quem é corretor, persevere no sentido de que você precisa ser melhor hoje do que você foi ontem e você precisa ser melhor amanhã do que você é hoje. Então invista em você mesmo, estude, se capacite, persevere no que você faz, não fique pulando de galho em galho como forma de tentar suprir algumas imperfeições. Encara o que você precisa melhorar e melhore. Show de bola. Redes sociais que você queira deixar aí pro pessoal? Eu tenho a minha Alexandre Vinhal no Instagram. Que inclusive posta conteúdo sobre o mercado. Posta conteúdo sobre o mercado, tem um Café com o Alexandre, tem bastante informação lá, principalmente para corretor, mas também para cliente também. Então vai ser um prazer, pode me seguir lá e de lá você acha o canal aí para me achar aí nas outras redes sociais. Show de bola, meu amigo, obrigado. Valeu, Manuel, prazerzão estar aqui tendo essa conversa contigo. Obrigado, o prazer é todo meu. Primeiramente, parabéns aí pelo trabalho, né? Todo o sucesso que você vem tendo aí à frente da Terral Vendas, né? Assim, já era algo que eu não tinha dúvidas, né? Por toda a competência, o comprometimento e seu histórico profissional, né? Então, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado pela participação, por ter dedicado esse tempo, por todo o conteúdo que você trouxe aqui para nós e toda essa contribuição que acaba reverberando aí no mercado. Eu que agradeço, Manuel. É um prazer estar aqui conversando contigo. Pessoa que eu considero um amigo, né? A gente já tem uma história longa aí. Manda um abração lá pra Amanda. Recíproco, um abraço pra Glaucia também, sua esposa. E é isso. Inclusive, estamos na dívida. Esses dias eu conversei com a Glaucia, ela falou, tem muito tempo que a gente tá na dívida de marcar aí, de almoçar ou de jantar. Então já fica o recado pras duas, que a gente vai ter que marcar agora. Meta. Vamos conciliar essas agendas aí. Meta aí da gente fazer essa agenda, mas muito obrigado mais uma vez. É isso, e animado. 2025 parece ser um ano bastante desafiador, cheio de oportunidades, e eu acho que a gente tem que estar sempre pronto para encarar isso aí. Então, animado também para enfrentar tudo isso e para construir, então, né? Vamos construir um 2025, porque ele vai ser daquele jeito que a gente fizer ele ser. Vamos embora, só depende da gente. É isso aí, valeu, Manuel, obrigado. É isso. Pessoal, então é isso, mais um episódio aí fantástico do Ink Talks. Para você que ainda não nos acompanha nas redes sociais, a minha rede social é Manuel_Bruno, tem também a rede social da dome.inteligência, e aqui a do projeto, que é ink.talks. Se você ainda não nos segue, nos siga nas redes sociais.
também aí nos nossos canais, no YouTube, no Spotify. Comente, se inscreva nos nossos canais e compartilhe também com aquelas pessoas do seu ciclo de relacionamento, seja alguém que esteja interessado na compra de um imóvel, que tem algo que você ache importante de compartilhar do conteúdo que a gente trouxe aqui hoje, ou pessoas do nosso mercado que você acha que sejam importantes, utilizar isso aqui como um processo de aprendizado, de evolução, aquilo que o Vinhal muito bem trouxe aqui para nós, né, dessa evolução e desse aprendizado contínuo. Um forte abraço e até a próxima.